paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. A gente gostaria de convidar nosso irmão Paulo Silvio a tomar o seu lugar na tribuna. Se você se sentir mais à vontade em pé, você tem que puxar a cadeira. Você pode apresentar. Vou pegar. Chegou o cara, como diria combustível, mano. Os italianos é velho. Bom, do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição: trabalhemos também. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos, capítulo 14, versículo 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor dos valorosos expoentes da fé viva que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender a grandiosa lição. Graças a Deus. Vamos então fechar nossos olhos, abrandar nossa alma, elevar os nossos pensamentos a Deus, para agradecermos a esse Pai bondoso e amoroso, que no nosso caminho coloca tantas oportunidades e bênçãos, colocando também os nossos mentores e os nossos amigos sempre a nos conduzir e nos intuir os melhores caminhos, as melhores escolhas. Que tenhamos sempre gratidão a esse Pai, que sempre nos protege em tudo aquilo que Ele possa fazer,
e que é nele que encontramos força. Todo aquele que quiser força encontrará no Pai, pois, como disse Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Que sejamos esse filho grato a esse Pai amoroso, para que possamos assim, cada vez mais, podermos ser abençoados e termos as melhores escolhas em nosso caminho, para que possamos servir na seara do Cristo, junto com todos os irmãos que já estão a caminho. Muito obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua bondade, pela casa, pela vestimenta, pela comida, pelos amigos e pelos inimigos do caminho. Que possamos sempre estar conscientes das nossas escolhas, para que possamos assim, quando passarmos para o outro plano, possamos ir tranquilos, de consciência tranquila. Muito obrigado, Pai, por tudo e por esse planeta que nos proporcionou a reencarnação, para que possamos assim saudar as nossas dívidas do passado. Nosso irmão Paulo Silvio, eu guardei o óculos, esqueci que eu não sei ler sem óculos. Né? Quer dizer, ler não, né? Não consigo ler, não enxergo nada. Nosso irmão Paulo Silvio, o tema hoje é motivos de resignação. É do Evangelho capítulo 5, itens 12 e 13. Ele pertence ao Grêmio Espírita Beneficência de Barra do Piraí. Desejamos a ele as melhores intuições, como sempre, Deus abençoando a todos que se colocam na seara do Cristo, né? Como sempre. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. É uma grande oportunidade, né? Não só para mim, quando aqui sou convidado a comparecer, pelo encontro, né? Com os amigos, com os irmãos, mas porque para aqui virmos precisamos estudar. E uma das instruções maiores que a doutrina espírita nos traz é amar-vos e instruir-vos. E buscamos a instrução realmente através da leitura, né? Do conhecimento. Motivo de resignação. Não vamos falar logo de início sobre isso, não. Vamos começar do começo? Será que está errado? Essa afirmativa, começar do começo? Será que todos nós começamos do começo ou muitas das vezes queremos começar do meio já? Não? Interessante isso, né? Mas então vamos fazer redundância e começar do começo, no início. Quando nós vemos, né, chegar a doutrina espírita, já havia Jesus nos prometido ela, então Jesus está em primeiro lugar. Depois é a doutrina. E numa dessas afirmativas, até que ele leu aqui sobre Paulo, nós temos aí no livro Fonte Viva, a lição número 15, que tem o título Não Entendem. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: querendo ser doutores, porque se ele usou a palavra querendo é porque não eram, né? Querendo ser doutores da lei e não entendendo o que dizem nem o que afirmam. Isso é muito interessante isso, né? Porque aí nós vamos, já de Paulo, nós vamos a João, aquele capítulo 8, versículos 30 a 32. 32 todo mundo conhece esse core salteado, né? Mas vamos começar no 30. Proferindo essas palavras, muitos escrevem nele. 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Aí entra o 32, que ele aí fecha, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que nós temos condição de conhecer a verdade? Ou nós temos uma verdade particular nossa dentro da maneira como nós entendemos em querendo compreender aquilo que disse Paulo para Timóteo, querendo ser doutores, né?
afirmam e falam uma coisa que não entendem. Então a gente já vê aqui, lá em João, um início muito interessante para nós. Depois, no próximo João, capítulo 11, versículo 25, é outro que a gente sabe de cor e salteado, quando diz a pessoa, a gente conhece esse também. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Quem tiver morto do conhecimento, mesmo morto do conhecimento, viverá. Os nossos irmãos de outras religiões, né, que não professam a ideia da reencarnação, não tem problema. A lei não será diminuída e nem deixará de ser verdade só porque as pessoas não compreendem, porque estão querendo ser doutores, conhecedores, muitas das vezes não aceitam aquilo que é muito mais viável e talvez muito mais reconfortante para vivermos se nós aceitarmos a reencarnação. E a gente vê na mensagem que Emmanuel escreve no livro, primeiro livro do André Luiz, Nosso Lar, ó. É Nosso Lar. Ele afirma lá, né? Nós precisamos do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Aí a pessoa começa a imaginar, né? Por que essa afirmativa tão forte de Emmanuel? Aí a gente precisa ver assim, o que é que diz a doutrina espírita a respeito disso, para que a gente possa começar a formar uma verdade para nós, para a nossa compreensão. Quando nós dissemos, né, começar no começo, será que está certo? Será que está errado? Nós falamos que muita gente começa pelo meio. Normalmente, quando as pessoas não estão dentro da doutrina e elas chegam com dificuldades, com sofrimento, com aflições, nós temos uma facilidade de indicar logo de início o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é muito interessante, porque se fosse começar do começo, não seria o Evangelho, seria? Quem seria? Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos, né? Porque ele é muito mais fácil de compreendermos, porque ele já vem com respostas prontas. Vai depender de nós, não querendo ser doutores desse conhecimento, nos abrirmos para a instrução gramatical de cada palavra daquela que ali está escrita. Porque muitas das vezes nós lemos de uma forma muito literal, nós não paramos para fazer reflexões. E a gente sabe que para se gravar alguma coisa não vai ser com uma nem duas vezes. Vai ser com muitas vezes e olhe lá, né? Porque senão as afirmativas do nosso filósofo, né? Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu nada sei, estaria errado, e não está errado. Que à medida que nos aprofundamos nesse conhecimento, nós vemos a distância que nós estamos da verdade real, ou a verdade verdadeira, né? Se a gente puder dizer assim, para uma afirmação bem forte na nossa fala. Então a gente precisava procurar com maior tranquilidade, com calma, vermos o Livro dos Espíritos. Por quê? A nossa religião, ela é cristã, tudo bem. E até esses dias ouvimos uma coisa muito interessante, um podcast, em que o indivíduo falava assim, ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão, nós conversamos sobre isso, né? É um código de ética e moral. Ó, que diferença, né? Porque muitas das vezes nós nos apegamos a nossas verdades religiosas, daqueles que nos passam conhecimentos, dos quais não afirmam e nem sabem o que estão afirmando, e achamos que por sabermos aqueles detalhes, nós estamos com uma religião, numa condição de
de sermos felizes, não aqui e agora, porque ela pode ser uma religião, uma forma de nos conduzirmos, que nos acalenta, que nos acalma, mas isso não significa felicidade futura. Isso significa um momento de vida de estar com tranquilidade, porque aquilo fecha um vazio que existe em nós. Mas fechar um vazio não significa que esteja tudo resolvido. De repente, abre-se uma porta para que a gente possa caminhar mais em direção do necessário que nós precisamos compreender. Né? Então, a gente vai vendo que ser cristão, até a afirmativa da doutrina espírita é isso aí. Ser espírita e cristão é a mesma coisa. Vocês já não achamos isso em vários lugares da doutrina? Já, né? Então, o que a gente observa? Quando nós falamos, né? Ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Então, para nós sermos cristãos, nós vamos precisar abraçar o espiritismo e buscar nele as respostas que nós não tínhamos até então. Porque quando nós nos tornamos espíritas, nós não nos tornamos porque achamos bonito reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, mundo habitado, que maravilha, quanta coisa que a gente está sabendo. Não. É porque nisso tudo aí está nos chamando a atenção, nos atrai ao nosso passado, talvez que nós tenhamos lá lutado lá atrás e não tínhamos essas informações. Que agora elas chegam para nós e nós as abraçamos como coisa. É isso que me faltava. É esse o caminho que eu queria. É isso que faz parte da minha vida. E a gente começa a perceber que o caminhar é outro. Necessariamente não é por aí não, mas deveria ser. Todo espírita deveria ser feliz, estar sempre sorrindo. Nós deveríamos estar sempre sorrindo. Algum dia vocês me encontraram, não que eu seja espírita modelo, em absoluto, ao contrário, se eu estou nessa posição aqui, é porque eu devo mais do que todo mundo, senão eu não estaria. Eu estaria do outro lado. Isso é a lógica essa. Se eu sou obrigado a aprender primeiro, é porque eu preciso primeiro. É muito diferente do que muitas das vezes imagina. Está muito bem, não está não. A dívida é muito maior. O comprometimento é muito maior. Porque aquilo que nós dissemos, querendo ser doutores, afirmam que não sabem. É a carta de Paulo a Timóteo. Então, a gente chegando para a doutrina espírita e vendo isso tudo, nós começamos a buscar, né, um encaminhamento para a nossa vida com as afirmativas de perguntas e respostas. Porque se a gente for lá para o Evangelho, é maravilhoso. Isso está no Evangelho, motivos da resignação. Mas busca no Evangelho as respostas objetivas que vão te mostrar por que nós temos que ser resignados. Você não acha, assim, com perguntinhas e respostas? E o Livro dos Espíritos tem. O Livro dos Espíritos tem. É só uma questão de nós fazermos um encadeamento de raciocínio que nós vamos percebendo tudo. No próprio Evangelho, quando Jesus fala, né? Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Ele está nesse capítulo 5º. Então nós não vamos ficar com os bem-aventurados aflitos, não, porque isso todo mundo gosta, né? Pois serão consolados. A primeira parte parece que beleza, né? Jesus afirmando que nós somos bem-aventurados, porque temos aflições. Pois serão consolados. Desde que? Só porque sofremos? Será que é esse o caminho? Inclusive, parênteses, né? Porque tem coisas que acontecem que a gente não pode perder a oportunidade. Ouvimos também um podcast interessante com uma pessoa até que não trazia assim aparência, vamos dizer assim, né? De intelecto, de nada. E ele diz assim: vocês acreditam em inferno? Aí a pessoa que conversava com ele: mas isso é que todo mundo diz, né? Pois é. Mas o pior não é acreditar no inferno. É antes de acreditar no inferno, você dizer assim: Deus é onisciente e onipresente. Onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares.
Então quer dizer que Deus está no inferno, tá vendo? Aí o indivíduo que conversava com ele falou, rapaz, você sabe quem não para pensar mesmo? Aí ele falou assim, rapaz, não existe um lugar do inferno. Você faz um lugar para o seu inferno na tua consciência. Olha como é que muda a verdade. Hein? Não muda? Completamente. E uma pessoa que não trazia característica nenhuma de filósofo, uma pessoa simples. Né? Ele falou, eu penso assim, se ele é onipresente, o meu Deus não pode estar lá no inferno. Quem então é igual àqueles que estão lá? Que coisa bonita, né, gente? Quer dizer, umas coisinhas vazias, que hoje, com a doutrina espírita, a gente compreende isso, né? Até achar graça, né? Como é que eu não imaginei nisso, né? Como é que eu não pensei nisso, não é mesmo? Mas as coisas vão vindo em conta-gota, porque nós não suportamos a verdade toda. Nós não temos condição moral, intelectual, de tudo que pudermos imaginar para compreender a verdade. Porque muitas das vezes, quando a verdade aparece e ela vem trazendo aflições, a gente quer entrar em desespero. Então, nós não estamos entendendo a verdade. Qual que é a verdadeira, né? A gente quer a nossa, né? A nossa verdade é egoísta, né? Não gosta de muita confusão, não. Gosta das coisas bem mais fáceis, né? Então, a gente vê que ele diz aqui que terá que ser consolado. Então, é assim, ó. Pois serão consolados. Não é uma afirmativa isso? Ele não está deixando dúvida nenhuma, tá? Não, é categórico. É uma afirmativa, e não pelo fato de sofrer, mas como vemos e açoitamos o sofrer. Essa afirmativa carrega isso consigo. É como vemos e como sofremos, como aceitamos esse sofrimento. Aí seremos consolados sim, porque você compreendeu a sua necessidade. Mas quem ensinou essa necessidade para nós? Livro dos Espíritos. Por isso que a gente está falando do Livro dos Espíritos. É muito interessante. Então, a gente começa no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 5º, capítulo 3º, desculpe. Nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Nós vamos rapidinho, é coisa bem rápida, tá, gente? Nós vamos estudar um bocadinho. Opa! Esse não, é cá. Separação da alma e do corpo, pergunta 154. Nós vamos ver algumas pulando, vamos acompanhar toda ali. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta absoluta, não. E todo mundo tem medo de morrer, né? Pensando que morrer dói, né? Aí responda, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Quando alguém está morrendo, coitadinho, coitadinho de nós que ficamos. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Como é que a gente tem que mudar a nossa maneira de ver essa situação para com todos os nossos, que muitas das vezes queremos ficar agarrado a eles, pensando que é a melhor coisa, mas não é a melhor. A melhor é ele se libertar do exílio, do cativeiro. Depois a gente vai lá na questão 166, vamos pulando, para a gente ver, da pluralidade das existências. 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como? Sofrendo a prova de uma nova existência. Deu para entender alguma coisa de motivo de resignação? Nessas duas? Só nessas duas? Deu, gente? Não deu? Aí, nós vamos vir mais para frente um bocadinho
e vamos naquelas que a gente começa aí a entrar justamente nesses motivos. Segunda parte ainda é muito grande, a segunda parte do livro dos Espíritos, que é da vida espírita, né? Capítulo 6, escolha das provas. Aí que o bicho pega. Tem uns que dizem assim, eu não escolhi para nascer. Pior do que isso, você escolheu até o que você queria passar, meu amigo. Mas Deus foi tão bom que deixou você esquecer, tá? A lei deixa você esquecer. E você ainda está achando ruim. Veja lá. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Este propósito, ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vamos aproveitar o livre-arbítrio. Quando nós cometemos algum erro, alguma falta qualquer, ou que estejamos fazendo alguma coisa que nós gostamos de fazer, e uma pessoa vem até nos ajudar e nós não entendemos, a gente tem uma característica muito fácil ainda dentro dessa imperfeição das escolhas, dizer, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Não fala? Pois então vamos usar esse livre-arbítrio para nossas provas. E não para fazer o que eu quero, para aceitar as provas. Mas nós não queremos isso, né? Aí nós invertemos. Eu não tenho livre-arbítrio e foi Deus que me impôs. Não é isso? Não é esse o caminho que a gente imagina, ou que a gente vê as pessoas imaginarem quando conversa conosco? Na letra A da 166, da 258, só para a gente concluir. Porque o Kardec, quando via que a coisa ficava assim meio tendenciosa, que nós poderíamos não compreender bem, ele como pedagogo, né, um mestre, um professor, ele vai e pergunta na letra A. Não é Deus, então, quem impõe as tribulações da vida como castigo? Vocês gostam dessa palavra castigo? Não, né? Então tá. Castigo é punição? É, né? Para a nossa gramática é, né? Então tá. Vamos ver o que é punição. Verbo transitivo direto, castigar. Aplicar a correção a. Reprimir. Punir. Infligir pena ou castigo a si próprio. Isso aqui diz o Aurélio. Então, quando nós escolhemos as provas, nós estamos nos punindo, nos castigando, por escolha própria e não por punição divina. Porque Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. É uma forma literal de como entender essa palavra. Porque senão nós começamos daquele Deus que Jesus diz de amor, um Deus punitivo. E Deus não é punitivo. É amor, amor, amor. Agora, só que as palavras nas traduções ficam um tanto difícil e tem outras. Se Kardec começasse a alterar muito e esticar essa resposta, só uma página dessa seria para uma resposta. Esse livro dessa grossura ia ser 4 vezes a grossura. Mas quando ele diz amai-vos, instruí-vos, é para que a gente buscasse essas informações. Porque enquanto você está buscando o significado, o sinônimo de uma palavra, o que acontece com o nosso vocabulário? Aumenta o conhecimento. Não é isso? Então a necessidade que a gente tem não é de pegar a lei e... Não, calma. Vamos com calma. O que quer dizer essa palavra? Será que é isso mesmo? Vamos ver o resto. Porque muitas das vezes ela tem vários significados, mas eles não cabem ali. Cabe o outro. Igual esse que a gente acabou de ler aqui. Infligir pena ou castigo a si próprio. Isso aqui está no Aurélio, no dicionário. Então não tem como a gente dizer que isso é invenção da doutrina espírita. Não, isso é nossa gramática. Aí ele responde assim, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Não vamos esquecer disso, viu, gente? Senão a gente vai querer estar imaginando um Deus
do planeta Terra. Não, o Deus não é um Deus do planeta Terra, é um Deus universal. Então, se nós partirmos para a premissa, para a ideia, né, de um Deus universal, como ele é onipresente, onisciente, ele está conosco de uma forma energética, em forma de energia, para a nossa vida, para que tivéssemos vida eterna, talvez seja uma forma um pouco grosseira que a gente vai colocar, mas é para que dê aquela chacoalhada no nosso interior, no nosso atavismo, né, nas coisas que já vimos no passado, com tantos problemas sérios para manter o universo. Ele ia ficar querendo nos punir porque eu falei um palavrão para ele? Que Deus é esse? Porque eu briguei com alguém? Porque eu tratei mal alguém? Porque tudo vai ter uma resposta. Lei de causa e efeito, ação e reação. Nós não vamos mudar disso. Por isso é que disse aqui, estabeleceu todas as leis que regem o universo. Se eu fizer mal a você, eu vou responder por esse mal. Acabou, só isso. Ele não vai dizer, ó, vou te castigar porque você... Não, não existe isso. Deus não é humano. Não é assim. Temos que ver esse Deus de uma forma mais amorosa, mais fluídica, mais expansiva, nos envolvendo em todos os sentidos da nossa vida, mesmo na hora que nós estivermos cometendo erro, as energias dele estão presentes conosco. Porque ele faz parte da vida, ele é amor. Então ele tem que ver dessa forma, não podemos ver diferente. Então ele diz, continuando. E de agora perguntar por que decretou esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes torva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então aquele Deus que antes falava que punia, vem o Deus cheio de amor, vem cá, meu filho. Vamos começar de novo? Quantas vezes, meu pai? Quantas forem precisas, meu filho? Se você for esperto, você adianta seu tempo. Se você não for esperto, for um pouquinho preguiçoso, pode demorar um pouco mais. Mas você vai chegar lá. Porque o seu destino é chegar lá. Essas leis que nós não mudamos, são imutáveis. Demais cumpre-se distingue que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, olha só que coisa interessante, observa isso aqui que é muito interessante. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem criou, e sim Deus. Ó, agora vem. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Não há imposição nenhuma dele. Toda a resposta que está aqui é opção nossa, é escolha nossa, é busca nossa. Nós é que queremos, nós é que buscamos. Porque vejam bem, o momento que nós vivemos no nosso planeta é de muita conturbação natural. Conturbação, perturbação, tudo que for ação, ela vai estar aí nos apresentando como negativa, mas não é negativa, é positiva. Dentro do que nós acabamos de ler, que está tudo previsto nas leis de Deus. Quando nós vemos lá, esquece a doutrina e vamos para Jesus. Nada de política e ideologia que eu vou falar aqui não, vou falar de Jesus, tá, gente? A corrupção há de existir. Afirma categoricamente, há de existir. Mas ai daquele que corromper.
será que ele disse com tanta afirmativa? Porque ele, Jesus, mais do que qualquer outro espírito que habite aqui o nosso planeta, sabia quem era esses espíritos que iriam reencarnar. Quais seriam suas tendências? E que seria uma luta difícil, não é fácil, é muito difícil. Muitas das vezes podemos parecer com a fala, né, com o que repetimos da espiritualidade, né, que nós dissemos antes, né, que muito mais é a espiritualidade que nos ajuda, acharmos, né, mas isso é tão fácil, você não entendeu? É fácil para você que já passou por isso. Mas os outros que não passaram, é muito difícil. É uma professora com um monte de alunos. Vai ela querer que eles saibam o que ela sabe? Por muito pouco que ela saiba, ela sabe muito mais do que os outros que estão ali aprendendo. E assim é o momento que nós vivemos. Isso não podia, se não pudesse, não estaria acontecendo, porque estaria... Então isso está fora das leis de Deus? Acabamos de ler aqui. Que tudo está sobre as leis de Deus, no universo. E nós sofremos, vamos guardar essa palavra sofremos aí, tá aí? Nós sofremos por quê? Indisciplina nossa e não guardar isso aqui. Só isso. Que se isso aqui tivesse um pouquinho gravado na nossa consciência, na hora que as coisas acontecessem, que você começasse a pensar, mas será que isso é para ser assim, deve ser assim? Eles vão falar assim, ó, você lembra que você leu lá? Que tudo é regido pelas leis divinas? Aí você já começa a pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e volta atrás e diz, Senhor, perdoa-me. Vacilei. Eu preciso crer mais. Eu ainda estou muito vacilante, não é? E a gente não observa esses detalhezinhos do nosso dia a dia da nossa vida. E acha que para crer em Deus, crer em Jesus, na espiritualidade, né, por essa parte, né, dos nossos amigos, nosso amigão aqui, ó, nosso irmão mais velho, nos momentos difíceis? Não, é no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos. Determinadas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente não percebe. Quando você é tocado, é que você acorda para você ver que você precisa tomar uma atitude para corrigir o mau hábito que nós temos. Eu estou falando nós temos. Porque se nós não tivéssemos mau hábito, nós não estaríamos mais aqui, estaríamos em outro lugar, né? Melhor do que o planeta Terra. Concorda? Que ainda temos muitos hábitos a serem corrigidos. Aqueles vícios do passado, né? Que a gente está trazendo, de querer as coisas prontas. Eu vou lá, eles falam que a gente toma água fluida, tomar um passe, a gente fica curado, que a gente fica bom. Fica, eu tenho certeza que fica. Mas aí eles falam assim, meu filho, mas olha aí, você precisa estudar, procurar um caminho assim, né, e tal. Não vai abrir o jogo com a pessoa que não pode, não tem esse direito, né? A vida que você leva, meu filho, você vai beber água fluida e passa a vida inteira. E não vai resolver. Porque quem vai resolver é você. Com as suas atitudes. Com consciência do que é que você quer para você. Eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Mas esse tipo de vida que você está levando está te trazendo felicidade? Não. Então você tem que mudar. A gente não vai usar o que eu pensei, nem vou falar. Mas vocês imaginam o que eu pensei? Quem insiste em fazer uma coisa errada a vida inteira, ele é, no linguajar mais popular, né? Tem uma palavra bem forte. Mas que não é não, viu, gente? Ele é muito inteligente, hein? Ele é muito mais inteligente do que a gente imagina. Essa palavra também é errada. Burro, né? Vocês pensaram, né? Tá vendo? Mas olha, eu vou contar uma história para vocês que alguns conhecem. Lá aquela menina lá do Salgadinho, aquele bar da esquina, aquilo ali é tudo da família dos Soares, meus tios, Sebastião, Francisco, né, que é médico, aquilo ali está tudo da família. O avô do Francisco, que era casado com a irmã da minha mãe, tinha um burrinho, chamava Gigolete. Olha que nome doido, né, gente? Gigolete.
Ele puxava uma carroça toda de madeira, aquelas rodonas grandes de madeira e ferro, que vinha buscar carne de boi nesse matadouro municipal que tinha aqui, onde esse colégio, perto aqui da Volkswagen ali, onde foi a Volkswagen, hoje é aquela loja de material de construção. Ali onde era aquele colégio era um matadouro. Vocês chegaram, alguém a conhecer o matadouro que tinha ali? Não? Então eu sou velho mesmo, hein? E ele fazia o trajeto todinho, ninguém nem precisava. Você podia andando do lado dele, tocava ele e ia. Depois acabou com o açougue e venderam ele para um senhor que tinha lá, plantava hortaliças e vendia na feira, aqui na Barra, lá de Bacia de Pedra, daqueles lados. Contam, isso eu não vi, contam. E quando ele vinha com a charretezinha do homem, e que passava em frente ao local onde ele teve a vida dele inteira, ele olhava e disse que descia lágrima no olho dele. O burro ama também. Sempre tem uma burrinha do lado dele, né? Não é verdade? Então, não é uma palavra tão... não carrega essa coisa de que não tem sentimento, não, né? Muita gramática nossa é muito complicada. Então, o que nós vimos aqui, até agora, né? Os motivos da nossa vinda ao planeta Terra. Nós escolhemos. A bondade divina nos oferece todas as oportunidades que nós precisamos. Trazendo para ser nossos filhos aqueles a quem nós temos comprometimento. Para ser nossas esposas aqueles que nós, de repente, no passado, deixamos de amar como deveria ter amado e vai ter que amar. Porque a felicidade carrega amor. Sem amor não há felicidade. E aí nós vamos dentro da família, nesse contexto todo familiar, nos encontrando uns com os outros. Dentro desse projeto das nossas escolhas, nós escolhemos. Não existe relação nenhuma espiritual, nós estamos falando de espiritual, né? De que não tenha uma necessidade desse encontro. Até na rua, em momentos vazios, e de repente nós não percebemos essas pessoas, esses espíritos que se aproximam da gente, que se tornam nossos amigos, como a gente que usa da palavra, né, nas casas, as pessoas que frequentam, que começam a conhecer a gente, a ter intimidade, e dizer, poxa, que gostoso, abraçar o senhor, que não sei o quê. Olha, gente, isso será por acaso, essas coisas todas? Não é por acaso. São encontros, né, que a pessoa não sabe de nossas relações no passado. Agora, se está do lado de lá, do lado de cá, se é católico, se é evangélico, não interessa nada. E eu tenho uma felicidade, eu tenho um grande amigo evangélico. E nós se damos muito bem. Inclusive um que trabalhou comigo, que eu já lia os livros dentro da máquina, que eu era maquinista, parava, eu estava lendo, ele sabia que era o espírito da família dele toda, ele era evangélico, é da Assembleia de Deus, e ele não queria seguir a igreja porque tinha um irmão que ele sabia da vida dele que não era correta. Olha que coisa de loucura, né, gente? E ele não concordava dele ser daquele jeito e dizer que era evangélico. E eu fazendo a cabeça dele. Mas olha, o problema não é ele com a religião dele, é você com a religião. O que o seu irmão, seja consanguíneo, seja espiritual, estiver fazendo, o problema dele, rapaz. Vai cuidar da sua vida, sua mãe as suas irmãs, vai lá. Ah, não concordo não, Paulo, não concordo não, Rocha, é Rocha, né, que chamava. Não concordo não. Foi indo. Hoje ele é pastor da igreja. Aí ele encontra com o meu irmão e fala assim, rapaz, o seu irmão é diferente, cara. Seu irmão não é evangélico, me convenceu a ser evangélico, eu sou pastor. Quer dizer, Jesus e Deus não tem título religioso. É isso que a gente tem que aprender. A hora que isso acontecer conosco, a nossa relação é de irmãos. O que você não quer saber? Se insistir muito, você vai e fala, né? Mas se não insistir, não, nós somos todo mundo filho mesmo, pai, vamos junto, tá todo mundo junto, vamos nessa e vamos em frente. Porque aí funcionam as coisas. Para que não haja, né, desentendimento por ideologia. Ideologia não resolve nada. O que resolve é a realidade, né? É a nossa relação de irmãos
espirituais, vamos dizer assim. Vamos lá. Motivos da resignação. O que quer dizer motivo, hein, gente? Causa, razão, intuito. Qual é a razão, né, da resignação? Qual o intuito? O intuito que a resignação vai fazer conosco para nos beneficiarmos dessa resignação. Aí depois a gente vê lá, resignação. Ato ou efeito de resignar-se. Paciência com os sofrimentos e as angústias. Paciência com os sofrimentos e as injustiças. Desculpe, as injustiças. Agora, é fácil ser resignado? Depois que nós lemos tudo isso que nós lemos no Livro dos Espíritos, você sabe que não é fácil, não. Nós somos quase que obrigados, moralmente, pelo que aprendemos, a sermos resignados. Se dissemos ali que o desencarnar é você sair do mundo físico, do mundo material, do exílio, e o espírito sai feliz da vida porque parou, né, com as suas dores físicas. Então tem que ser resignado na hora dessa, no sofrimento dele. Que a sua volta, quando aqui vem para reencarnar, você escolhe. Nós lemos tudo isso, você escolhe. E é por amor, pelo amor que Deus tem a nós, que Ele nos dá o livre-arbítrio da nossa escolha e não nos faz uma imposição. E nós sabemos, por literatura de outros irmãos, de que muitas das vezes, quando faz, aqui ele deu uma resposta generalizada, né, geral, né? Mas fazendo algumas ressalvas, quando alguns desses que vão reencarnar, e até por uma necessidade de uma evolução mais rápida, querem um sofrimento que foge até a capacidade, os espíritos responsáveis pela reencarnação não quer que não permitam, aconselham que não faça isso, porque vai complicar a vida para você. Então, veja bem, de tudo que nós estivermos passando, ainda, de repente, não é o que deveríamos passar, que poderia ser muito pior. Então, quando nós compreendemos isso, admitimos e cremos nisso, porque é verdade, que são as leis de Deus, nós vimos aqui que é a lei de Deus, você fica resignado. Há necessidade de nos resignarmos, há necessidade de termos paciência, mas muita paciência mesmo. Não só conosco, porque de repente a gente pode até, em função desses conhecimentos, a gente ter atitudes diferentes, mas sermos resignados com o sofrimento de pessoas que ficam revoltadas. Ele não está em condição de compreender tudo isso. Não teve a oportunidade que nós tivemos de conhecer a doutrina espírita, de gostarmos da doutrina espírita, percebemos as verdades que a doutrina espírita traz para nós, nos abrindo para compreendermos com lucidez o Deus amoroso que é, o Jesus que lá estava, podia estar numa boa no mundo espiritual e não se preocupar com o planeta Terra, recebe esse planeta como recebeu desde a sua construção e está aí até hoje nos guiando, e nós ainda estamos arrumando dificuldades em compreender o que é melhor para nós. Hoje não é mais, né? Tem umas variantes aí que nós não vamos entrar em detalhes, mas quando um professor, uma professora dá uma prova para uma criança fazer no colégio, é castigo? Ou ela quer buscar o crescimento dele através do conhecimento? E ele mostrar se ele conhece ou não, para ela ter a oportunidade de ensinar ele mais e melhorar o ensino dele. Será que não é assim a lei divina conosco? Também? Para a gente imaginar que funcione desse jeito? Que nós precisamos nos resignarmos, termos paciência? Aí no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns tópicos pequenos que a gente vai ver, ele diz assim, ó:
Tal o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São ditosos porque quitam sofrimento, nós quitamos dívidas. Quando você ganha pouco e arranja um dinheiro emprestado e tem que pagar no banco, e você tem dificuldade de pagar, não é difícil? É difícil, mas você paga. Depois que você quitou, você dá aquele... graças a Deus. É a lei dele mesmo, minha filha. Você falou certo, graças a Deus, que existe essa lei de quitação. Para me livrar das dificuldades, né? E porque todos, de se haverem quitados, estarão livres. Se, porém, o homem ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Toma passe e beba água. Aí sai daqui sem um amiguinho que está perturbando. Mas chega depois, daqui a pouco ali, começa a fazer mais ou menos igual que estava fazendo. O que vai acontecer? Não volta talvez daquele amiguinho, porque pela felicidade talvez de ser doutrinado, ele vai seguir a vida dele. Mas vem um similar. Não vem um similar? É isso aí. Aí continua aqui. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há qualquer que seja que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Inevitavelmente uma punição. Quer dizer, não tem como fugir das leis divinas, né? Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será nas outras, né? Isso nós sabemos, né? Coisa abençoada que a gente já sabe disso, né? Que muitas das vezes não está dando para a gente pagar tudo nessa, vamos nos preparar que na próxima tem algum resto dessa para a gente acertar na outra, né? Continua ele aqui, ó. Entre essas faltas, como se coloque na primeira fiada a carência, a submissão à vontade de Deus. Ou seja, o motivo da resignação é justamente isso. É você ter paciência, aceitar a dificuldade que você passa. Com isso você prova a Deus que você está submisso às leis dele, que você aceita as leis dele, aí as coisas começam a ficar suavizadas, naturalmente. Porque você começa a vibrar numa energia positiva. Se você reclamar, você entra na energia negativa. Aí qual vai ser a tendência? Aumentar o sofrimento. Aumentar o sofrimento. Isso aí é o resultado químico, físico, da nossa vida material, não é? Aí ele coloca aqui, ó. Logo se murmuramos nas aflições, se não aceitarmos com resignação, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. Quer dizer, você nem paga e arruma mais dor de cabeça, não é? É a mesma coisa que você não pagar, depois o banco te leva na justiça e toma até a sua casa. Não é assim que funciona? Se você não aguentar pagar e seu empréstimo for grande, é a lei que funciona, né? Aí continua aqui, ó. Deus de ser injusto na nova dívida contraímos que nos faz sofrer, deveríamos ter sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e tomássemos de novo um outro empréstimo. Você paga e faz outra dívida, você paga e faz outra dívida, você fica no consignado a vida inteira, né? Não é isso que está acontecendo? Quem entra no consignado não consegue sair mais, né? Porque ele está consignado a ficar devendo. Quer dizer, e a gente começa a ver o motivo real e maior da nossa resignação. Não é essa frase chavona que a gente muitas das vezes usa, né? E vemos outras pessoas usarem. Ah, se Deus quis assim, deixa rolar. Não, não é assim. Se Deus quis assim. Deus não quis assim, não. Foi você que provocou essa situação. Deus não quer filhos seus sofrendo. Nós não queremos nossos filhos carnais, né? Vamos dizer assim, que sofram. Como que Deus vai querer que a gente sofra? Que amor nos dá vida para ver a gente sofrer? Não, não é por aí.
Agora, se somos rebeldes, né, vamos dizer assim, com as leis divinas, se não as cumprimos ainda como deveríamos cumprir, porque ainda estamos distantes das verdades. Nós estamos distantes. Nós estamos começando a vislumbrar, visualizar que existe verdade. Quando Jesus afirma categoricamente, conhecereis a verdade vos libertará. A gente acha que é uma frasona ideológica, né, vamos dizer assim, né, para sair espalhando e que isso aí está resolvendo todos os problemas. É muita verdade para conhecer. Porque vejamos assim, quando nós saímos desse mundo de provas e expiações e formos para o mundo de regeneração, será que a conversa vai ser a mesma que nós estamos tendo aqui hoje? Daqui a 300 anos? Se aqui voltarmos? Será que nós vamos precisar falar nisso tudo de novo ou nós vamos falar disso de uma forma totalmente diferente? Vamos falar de uma forma muito mais espiritualizada. Por isso é que diz Emmanuel lá, né? Espiritismo, espiritualismo, mas o mais importante é a espiritualidade. Porque vai ser lá que nós vamos dar o grande salto quântico, né? Para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Porque lá nós vamos ter consciência de todos esses ensinamentos sem nenhuma força maior do mundo material, do corpo físico, a nos inserir paixões e desejos. Nós vamos estar no mundo espiritual onde isso não existe. Para aqueles que estiverem afim de buscar esse caminho, né? Porque se a gente estiver no astral mais baixo, nós vamos ainda estar vivendo influências negativas desse mundo. Então, o motivo da resignação é buscarmos o que há de melhor, que é a felicidade. Com sofrer? Sim. Com sofrer. Porque será que a crucificação de Jesus não tem só tem uma simbologia, que acho que nós já falamos aqui sobre isso, de ele morrer para ter ressurreição, para provar que a vida continua? Ou aquilo mostra para nós, ó, essa é uma característica desse planeta. Imagine se fizer isso comigo, o que não fará entre vocês um com o outro. E nós estamos vendo acontecer aí, não está? A torta é direito nas esquinas, tudo isso acontecendo. Então, quando ele fala, né, da ressurreição, né, eu sou a ressurreição e a vida, só depois realmente que nós ressurgirmos desse mundo nosso material e mesmo vivendo aqui, começarmos a nos espiritualizarmos um pouco mais, nós vamos ressurgindo para o mundo espiritual. Aliás, que é de onde nós viemos, né? Nós podemos chegar com maior facilidade lá, nesse lado maravilhoso. Está muito longe daqui, não? Quantos irmãos nossos devem estar aqui, né? Com condições espirituais muito maiores do que a nossa, nos ajudando. Por isso é que disse Emmanuel, vamos repetir no nosso lar, no final da mensagem dele, a primeira mensagem que abre lá o nosso lar. Temos que crer no espiritismo, no espiritualismo, mas muito mais na espiritualidade. Porque a doutrina está aqui. O espiritualismo é um conceito nosso, mas a espiritualidade é uma presença. É eles aqui do nosso lado. E eles do nosso lado é todo instante de nossas vidas. Por quê? Eles compreendem a necessidade deles também evoluírem, nos ajudando. Eles nos fazem um favor? Claro. Mas é um favor de engrandecimento para eles, como deveria ser para nós com relação a quem precisa. A quem precisa de comida, não, de atenção muitas das vezes, que é muito melhor do que comida. Que o dia que nós dermos atenção a um que precisa e dermos dignidade a ele, conversando e ouvindo ele, ele é capaz de não precisar tanto das coisas materiais e resolve com aquela conversa que teve conosco. Se nós tivermos paciência. Porque muitas das vezes pode vir com muita conversa e tal, a pessoa, não tem tempo, eu não posso, não faz isso, arruma um jeito. Dá um jeitinho. Não é assim quando um aluno tem dificuldade e procura a professora para se informar com ela. Já pensou se ela fala para ela, meu filho, deixa sair, depois a gente conversa sobre isso. Como é que fica? Ele não vai nem mais querer estudar, vai? Não vai. Isso é lógico. Isso faz
parte da vida, da negação. Precisa dessa atenção. Nós precisamos nos darmos atenção uns aos outros. Porque aí as energias começam a aumentar. E nós vamos nos resignando sem nos apercebermos. As coisas acontecem, você... vamos embora. Eles estão aí para nos ajudar, vamos tocar a bola para frente. O que tem que fazer, fulano? Eles vão fazer. Aí você sai para fazer aquilo, em vez de alguém, você já resignou de uma vez aquele probleminha. Acabou. Por causa das energias que nós movimentamos. Para a gente terminar, que a hora anda rápido, né? Parece que não, né? Isso aqui é umas colocações que Madre Teresa de Calcutá fez. Eu achei tão amarrotado, tá vendo? Procurando lá algumas coisas sobre resignação. Aí veio essa páginazinha. Dona Madre Teresa com certeza falou, vai Paulo, fala lá Paulo. Diz assim, ó, olha só. O dia mais belo, hoje, que beleza, né, para nós que estamos aqui, hein? Ei, maravilha! A coisa mais fácil é errar, que é o que mais nós fazemos. Desculpa eu estar falando nós, tá, gente? Eu vou falar eu, tá? O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, isso aqui eu gosto, mas gosto mesmo, trabalho. Eu não preciso trabalhar mais, né? Estou há 33 anos aposentado e nunca parei um dia. Nem ir para a praia para andar todo, não gosto. Vocês acreditam nisso? É meio doido esse velho, né? Não gostar de ir para a praia. Todo mundo gosta, né? É uma perca de tempo para mim, né? A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças, por quê? Elas nos amam incondicionalmente. Você dá um beliscão, um tapão, um puxão de cabelo nele, ele chora, chora, chora e corre para o seu colo, não corre? E abraça, e chora, e chora. E com certeza aquele abraço dele, por que você me bateu? Por que você me bateu? Né? Mudo, ela fala muda. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz a felicidade, ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A maior proteção afetiva, o sorriso. O maior remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas é o amor. Ela termina. Porque com amor esse resto todo acontece. Se não tiver amor, nada disso acontece. Que Jesus nos permita guardarmos, né, um pouquinho de tudo isso que a espiritualidade nos trouxe hoje e principalmente seguir o que disse o apóstolo Paulo. Se quisermos ser doutores, não só falarmos o que não entendemos, mas pelo menos fazermos o pouco que nós entendemos. Que o pouco com Deus é muito. E o muito que nós procuramos sem Ele, não é nada. Porque quando viemos não trazemos nada e quando voltarmos nada levaremos. Tudo isso que nós temos é empréstimo. E todo empréstimo tem juro, não tem? Então, de repente, algumas aflições nossas estão em relação justamente a não sabermos usar os empréstimos que nós temos. Que Jesus nos abençoe. Jesus que oferece
que sabem ser generosas, dando o que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua vida mais linda. Próxima alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a desvenda, fica assim. Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Jesus, mestre querido, gratos ficamos, Senhor, pela oportunidade que tem nos dado para nos reunirmos e falarmos de Ti, falarmos dos Teus ensinos, de Suas promessas, de Suas afirmativas, as quais, todas elas, Senhor, que ainda não as compreendemos, que são muitas, mas bem o sabemos, Senhor, que são para a nossa felicidade, para o nosso encaminhamento pelo caminho certo, mestre querido, em busca de nós mesmos, filhos do único Deus, do único Pai, do qual tu também fazes parte dessa família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria, nossa mãe espiritual. Obrigado a todos os mensageiros desta casa, nosso patrono Bezerra, o nosso Bezerra de Menezes, que se propôs a ficar junto ao planeta Terra para nos ajudar, como disse ele, enquanto houver dor e sofrimento, eu quero estar com ele. Obrigado, Bezerra. Obrigado aos nossos amigos espirituais, aos nossos protetores, que tão velam por nós, nos intuem. Muitas das vezes não nos compreendemos, pois colocamos a nossa vaidade e o nosso orgulho acima de tudo. Jesus, amigo, como disseste, que nenhuma de tuas ovelhas se perderia, eis-nos aqui, Senhor, a procurar o redil para fazermos parte desse todo. E em teu nome, em nome dos nossos amigos espirituais, e acima de tudo, em nome de Deus, permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Com o nosso muito obrigado, Jesus. A tua bênção.